Você já se perguntou como é que uma criança autista que não fala consegue dizer que ela tá com dor, ou com desconforto, ou com alguma sensação ruim? Muitos pais vivem esse medo, essa angústia de não conseguir compreender, de não conseguir saber algumas vezes o que o filho tá sentindo de ruim e acabam se frustrando ou se culpando. Hoje eu vou falar sobre como perceber sinais e quais sinais, interpretar o comportamento e criar caminhos de comunicação, mesmo quando não existe ainda uma fala funcional. Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga, neurocientista, autora do livro Me Ajude a Falar e fundadora do Instituto Singular. Hoje nós vamos falar sobre comunicação de dor e desconforto em crianças autistas não verbais. Ou seja, é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz. Porque a gente vai falar principalmente de nível 3 de suporte. Eu vou te dar estratégias práticas para o dia a dia, baseadas em neurociência e observação clínica. Então, já manda esse vídeo se você conhece alguém que precisa dessa ajuda também. Quando a criança não fala, o corpo ele se torna a principal forma de comunicação. A criança, ela não escolhe ficar em silêncio, não é por teimosia, não é porque ela não quer falar, não é porque, ele tem preguiça, não é nada disso, de jeito nenhum. Nesse livro aqui, no Me Ajude a Falar, eu explico que a comunicação não verbal, ela é tão significativa quanto a verbal. E que aprender a interpretar sinais corporais, gestos e mudanças comportamentais é essencial para garantir a saúde, a segurança e o bem-estar. E quando você consegue entender isso e se comunicar com a criança a partir desses sinais, isso ativa também a área de linguagem do cérebro. Então vamos lá para os sinais mais comuns que os pais podem observar. Expressões faciais. Franzir a testa, morder os lábios, olhos arregalados ou semicerrados, gemidos, choro com som diferente, som com som diferente. Quando a criança começa a olhar para os lados, quando a criança começa a se encolher. Primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de uma crise, a primeira coisa que a maior probabilidade é de estar com alguma questão física ou fisiológica. Não pense em birra em primeiro lugar, pense em dor. Segunda coisa para se observar, postura corporal. Encolher, esticar o corpo, tensão nos braços, nas mãos, nas pernas, se afastar de estímulos, tentar fugir, agitar, movimentos repetitivos ou balançar o corpo mais intensamente, bater, esfregar partes do corpo. Mudanças de comportamento, irritação repentina, agitação, recusar fazer atividades que normalmente gosta e regressão em habilidades. Sinais fisiológicos, aumento do ritmo respiratório, sudorese, começa o cabelinho a ficar molhadinho aqui, tremor ou falta de apetite. Cada criança é única, então é importante observar padrões ao longo do tempo e não só episódios isolados. Para interpretar esses sinais, é útil pensar em contexto, o que está acontecendo, o antecedente, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, consequência. Dentro desses 3 fatores, você deve fazer as seguintes perguntas. No contexto, onde e quando essa reação acontece? Antecedente. O que aconteceu antes da mudança de comportamento, imediatamente antes? Consequência, o que a criança fez em seguida, o que o ambiente proporcionou para ela em seguida. Isso ajuda a diferenciar dor física de desconforto sensorial ou emocional. No livro eu enfatizo que a observação cuidadosa, ela é bem poderosa e ela é mais poderosa do que insistir em palavras ou em respostas verbais. Existem várias formas de criar canais de comunicação com crianças não verbais, como comunicação aumentativa alternativa, CA, quadros de imagens, PECs, que é um tipo de troca de figuras, tablets com apps de comunicação. Essas ferramentas, elas permitem a criança apontar ou tocar em imagens que indicam dor, fome ou desconforto. Além disso, sinais gestuais ou códigos simples, como levantar a mão, tocar o braço do cuidador, mostrar expressões específicas de desconforto, isso pode ser ensinado, pode ser um sinal combinado entre vocês, que você sempre faz a criança fazer isso e aí você entende. Aí você vai registrando em um caderninho os detalhes da rotina e dos gestos que o seu filho faz sempre. Assim, você vai identificando padrões e a comunicação fica mais fácil.
É como uma comunicação, uma conexão, entende? Outra dica muito legal é a associação com objetos. Você pode usar brinquedos ou alimentos sensoriais que indicam dor ou desconforto. Por exemplo, um bonequinho que represente dor de barriga. No começo, você pode ajudar a criança a apontar para a barriga do bonequinho. Depois, com o tempo, conforme ela vai fazendo repetidas vezes, ela já vai associar e identificar ali no bonequinho, tentar te mostrar o que ela tá sentindo e onde. Tá, mas eu quero começar agora, Maíra. Eu tô desesperada para entender o meu pequeno, eu sei disso. Por isso eu separei alguns passos práticos que podem ser aplicados agora. Hoje, primeiro, sempre responder aos sinais da criança imediatamente. Mesmo pequenas alterações podem indicar algo sério. E se você responde rápido, se você dá função para esses sinais, para esses detalhes, você ensina a criança que você está ligada, conectada com ela e vai ensinando que esses comportamentos, mesmo que simples, podem ter uma função. Cria rotinas previsíveis, porque mudanças bruscas aumentam comportamentos de estresse. Então, figuras, fotos, evite julgamento, ela está exagerando ou é birra. Observe como que o corpo dela responde. Use reforço de comportamento. Quando a criança aponta ou usa uma figura corretamente, reconheça e reforce, documente. Anote horários, intensidade e contexto. Isso ajuda a fornecer informações precisas para os profissionais que te ajudam. Mesmo com estratégias em casa, é essencial ter acompanhamento profissional de psicólogos, fonoterapeutas ocupacionais que podem interpretar esses sinais complexos e criar planos individualizados. E as equipes podem desenvolver um plano de CAA, de comunicação adaptada, de comunicação alternativa aumentativa. E cada comportamento precisa ser analisado no contexto que ele aparece do desenvolvimento de cada criança e não isoladamente. Estudos mostram que a intervenção estruturada com equipe aumenta a comunicação funcional, reduz crises, claro, e melhora o bem-estar geral da criança, a felicidade, mesmo crianças não verbais com autismo. Pais, mães e cuidadores, não subestimem os sinais. Se a criança, mesmo sem a fala, ela pode usar esses sinais para se comunicar, é importante. E não vai substituir a fala, pelo contrário, vai ajudar a ativar a área de linguagem e vai ajudar a fala a acontecer. A criança, ela está comunicando o que ela sente com esses sinais. Então, observe, interprete e responda de forma consistente. Essa é a melhor forma de você proteger, educar, estimular, apoiar. Se você precisa de orientação prática individualizada para sua criança ou para o seu adolescente autista não verbal, eu tenho uma clínica online aqui no Instituto Singular, que a gente oferece avaliação, implementação de comunicação alternativa aumentativa, estratégias de regulação emocional, de manejo de crises, com acompanhamento de equipe multi. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui e ativa o sininho, porque eu faço vídeos toda semana para vocês. Comenta aqui, qual sinal que seu filho ou seu aluno faz que você percebe ou que você agora assistindo esse vídeo acha que passou desapercebido, mas que você quer começar a associar com comunicação. Eu quero trazer dicas práticas para que outras pessoas possam ser ajudadas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.